Eu estou aqui com a Gabi Fonseca. A Gabi eu conheço literalmente desde pequenininha e muito obrigado pelo teu carinho de aceitar o meu convite para falar, para me ensinar e para ensinar a minha audiência sobre esse tema. Gabi, é um grande prazer, uma honra te receber aqui. Oi, Jorge, o prazer é meu. Estou super feliz de poder estar participando aqui desse podcast. Tenho certeza que a gente vai falar aí de bastante coisa interessante aí para a galera. Legal, Gabi. Conta um pouquinho da Gabi, eu já dei um spoilerzinho dizendo que eu te conheço desde pequenininha, né? Mas conta aí um pouquinho, quem é a Gabi? É verdade, a gente se conhece faz tempo, né? Desde que eu me entendo por gente. Jorge, basicamente, assim, cara, eu trabalho no mercado financeiro, né? Já tem 4 anos, trabalho no marketing da XP. Desde sempre me interesso pelo tema de finanças, tá? Nem sempre trabalhei com isso, mas resolvi migrar. E comecei nos últimos 2 anos a ter um interesse especial por criptomoedas, é um tema que vem crescendo, vem ganhando força nesses últimos tempos, e eu me identifico muito com o propósito e por que tudo isso surgiu, né? Então, até recentemente eu criei um canal, que é o Crypto Talks, já tem aí 6 meses, né? Que a gente criou, eu e o Pedro, que é meu sócio, e a ideia é basicamente explicar para as pessoas de uma forma simples e descomplicada tudo que diz respeito a esse universo. Então, esse é meu objetivo, meu propósito, e para isso que eu estou trabalhando no canal. E me fala uma pergunta completamente ignorante, para alguém que está buscando aprender progressivamente no dia a dia aqui o que é criptomoeda, mas explica de forma muito direta aí, o que é isso? O que é uma criptomoeda? Bom, criptomoedas, tentando falar de um jeito bem simples, tá? Nada mais são do que moedas, porém são moedas digitais, que elas funcionam por meio de criptografia. Elas podem ter ou não a interferência de uma instituição financeira, a maioria não tem, tá? E elas utilizam a tecnologia de blockchain para funcionar, tá? Então pensa que assim, você tem uma moeda digital, você pode fazer a transferência dessa moeda a qualquer momento, para qualquer pessoa, e essa transferência vai ser realizada por meio de blockchain, tá? Utilizando um código matemático, e que é um código matemático imutável. Então, só você tem acesso a esses dados da sua criptomoeda, e tudo isso é feito de uma forma extremamente segura, sem depender de terceiros, tá? É puramente feito por computadores. Quando nasceu? Como é que isso aconteceu? Então, a primeira cripto que surgiu, né, o famoso Bitcoin, isso nasceu em 2008, tá? É, foi logo, já existia um grupo que chamava Cypherpunks, tá? Eles já pensavam em novos modelos financeiros, tá? Eles eram ativistas da criptografia. E depois da crise de 2008, que abalou muito a economia, né, e as estruturas financeiras dos Estados Unidos por conta da bolha imobiliária, um programador anônimo ou um grupo de programadores ele se denominou de Satoshi Nakamoto, conseguiu criar o Bitcoin, tá? Que era uma alternativa a moedas que dependiam de instituições financeiras. E ele também desenhou o blockchain, que é esse sistema que guarda todos os dados de todos os bitcoins existentes. Hoje não só os bitcoins, né? Existem diversos blockchains, diversos projetos, mas basicamente foi aí que nasceu a primeira cripto, que foi o Bitcoin, tá? E ela não tem uma permissão, pelo que eu entendi, de se produzir dinheiro como os grandes governos fazem, ilimitado, né? Tem um número limitado. Explica um pouco Tem, melhor sobre isso. exatamente. Isso, aliás, o Bitcoin, só para você entender, ele tem um número limitado de 21 milhões, tá? Hoje já foram minerados, o que significa mineração, né? Já estão circulando aí 90% deste valor, né? Deste montante. E o que acontece?
a gente viu muito, principalmente na crise que aconteceu agora por conta da pandemia do coronavírus, onde houve uma injeção de liquidez muito grande na economia, os bancos centrais começaram a imprimir dinheiro desenfreadamente, trilhões de dólares, né? Isso é uma coisa muito questionável, isso não é saudável economicamente. Então, isso coloca um pouco em xeque esse modelo existente. E com cripto isso não existe, né? A gente tem esse lastro muito bem definido de criptomoedas, coisa que não existe hoje em dia, né? Não existe mais esse lastro do papel moeda como existia antigamente. E quem definiu esses 21 milhões? Foi esse grupo do Satoshi, eu não gravei o sobrenome, Satoshi Nakamoto. Nakamoto. É. Exato, esse número ele é limitado, tá? E, assim, como que os bitcoins vão nascendo e vão sendo criados? Por meio de validações dos computadores por meio da mineração, eles chamam isso de mineração, tá? Então, inclusive, os computadores, os usuários que se habilitam a minerar, eles são remunerados em Bitcoin. Uau, então, essa perspectiva dessa primeira criptomoeda abriu um cenário para mais criptomoedas. Então, como é que foi esse mecanismo aí? Ela funcionando, é uma unidade de valor que não é fundida, né? Que não pode crescer demais, mas outras criptomoedas começaram a nascer. E qual é o Exatamente. mecanismo? Não, muitas criptomoedas começaram a nascer, inclusive com outros propósitos, outros objetivos. O Bitcoin, ele nasceu com o propósito de ser uma moeda de troca, né? Ou melhor, eles falam hoje em dia, reserva de valor. Só que existem outros diversos projetos utilizando a tecnologia do blockchain que começaram a nascer em seguida. Então, por exemplo, o Ethereum, que é super famoso, qual que é a proposta do Ethereum, né? É basicamente ser uma plataforma de contratos inteligentes, onde você pode fazer, por exemplo, qualquer contrato que você quiser, sem ter a figura de um terceiro. Então, é 100% validado por código, né? Você não precisa ir para um cartório, por exemplo. Esse é um projeto diferente que não tem nada a ver com Bitcoin e não deixa de ser uma criptomoeda, né? Não deixa de existirem criptomoedas dentro desse blockchain e não deixa de ser também algo pertencente a esse universo. E essas moedas, da onde surgem? Quem tem essa estrutura de criar a moeda, de criar essa unidade de valor? Como é que surge isso? Ou qual empresa, ou qual programador que identificou eu vou fazer isso? São diversos programadores, tá? Em sua maioria são matemáticos, enfim. Se a gente pega, por exemplo, o Ethereum, que é super famoso, a gente tem lá 5 cofundadores, né? O mais famoso é o Vitalik Buterin, que, para você ter uma ideia, ele começou o projeto, se eu não me engano, com 18 ou 19 anos. O cara é um gênio. Então, já tem muitas pessoas engajadas, diversos projetos acontecendo, e por aí vai. E os tokens, os NFTs, como é que funciona isso? É uma criptomoeda? Ele está aplicado a um nicho específico? Conta um pouquinho mais. Uhum. NFTs, por definição, são tokens não fungíveis. O que isso quer dizer? Tokens são criptomoedas, ok? Só que, por exemplo, o Bitcoin, ele pode ser dividido, certo? Você pode comprar uma fração de um Bitcoin. Uma NFT é sempre uma arte ou um GIF ou qualquer coisa que você você dá um carimbo digital, tá? E ela não pode ser dividida. Ou seja, quando você vai comprar uma NFT, você não pode comprar meia NFT, você compra uma inteira. Então, essa é a definição e por isso o nome, tá? E tentando explicar aqui de uma forma mais prática, vamos supor que você faz um meme na internet, tá? E esse meme viraliza. Todo mundo conhece esse meme, tá todo mundo atrás, todo mundo sabe do que se trata. Cara, você pode ir lá,
aplicar um carimbo digital, transformar em NFT e você vai ser o dono daquele meme. Só você tem aquele código, você de fato é o dono e você pode vender, dado que está todo mundo atrás disso, que está em hype. Então, NFTs nada mais são do que carimbos digitais dados a diversos elementos que você pode colocar na internet. Entendi. E essas trocas entre o dinheiro real e a criptomoeda, os NFTs, como funciona isso? Eu tenho real. Como é que eu consigo comprar criptomoeda ou a transformação do dinheiro antigo para essa nova moeda de valor? Como funciona isso? Legal. Tudo isso é feito por meio de exchanges, né? O que são exchanges? Corretoras. Então, basicamente, você transfere o seu dinheiro para lá, você precisa converter o seu dinheiro para uma cripto, para através dessa cripto comprar todas as outras que são Bitcoin, Ethereum, Cardano, enfim. Tem mais de 6 mil criptomoedas, tá? Então, basicamente, você faz isso por meio de corretoras. E essa transferência, obviamente, a corretora fica com uma fatia, tem uma porcentagem definida, ou cada corretora acaba cobrando? Depende da corretora, tá? Depende da corretora. Por exemplo, a Binance, ela não cobra nada por transação, o que ela cobra é uma taxa fixa, se eu não me engano, de 2,50 por saque. A Binance é uma das corretoras mais famosas, mais reconhecidas internacionalmente por comercializar ativos digitais. E essa perspectiva de investimento em criptomoedas, qual é a tua visão hoje dessa linha de investidores? Né? Assim, o que eu tenho estudado é que é um mundo que está crescendo, trazendo cada vez mais pessoas. Qual é a tua... Acho que não dá para fazer uma recomendação, óbvio, mas assim, qual é a tua visão de futuro? As moedas ou as criptomoedas vão acabar com as moedas tradicionais? Eu acho que isso está num futuro muito longe, mas eu acho que criptomoedas, em geral, vão ganhar muito espaço nos próximos anos, tá? Muito porque é o que eu falei, né? O modelo de governança da moeda estatal está em xeque. Quando a gente olha trilhões de dólares criados em poucas semanas pelo Banco Central, faz as pessoas questionarem sobre a confiabilidade desse sistema, sabe? Será que esse sistema é saudável? Será que ele é estável? Será que isso não pode ampliar a desigualdade porque quem está mais próximo dessa fonte de dinheiro pode ser beneficiado? Então, é nesse ambiente que, por exemplo, o Bitcoin pode entrar como uma resposta. Ele entra como um modelo descentralizado, onde todos podem auditar e não precisam ser reféns de sistemas estatais. Perfeito. E até um dado interessante que eu queria trazer, por exemplo, a Bloomberg postou essa semana que ativos digitais atraíram mais dinheiro em 2021 do que todos os outros anos anteriormente combinados. Então, assim, isso está crescendo, isso é uma realidade, a gente precisa olhar para isso. E tem alguma linha que se comenta sobre que número é esse, ou quanto da sociedade vai aderir a esse modelo? Já existe algum estudo nessa linha? A gente não tem um estudo, pelo menos que eu não conheça, assim, de expectativa de adesão, mas hoje já temos aí 10 milhões de brasileiros investindo em criptomoedas. Uau! É. 10 milhões de pessoas já estão dentro desse modelo. E várias delas, você falou, me causou impacto, mais de 6 mil criptomoedas. É isso? Exatamente, exatamente. Então, hoje está nessa fatia dos early adopters, mas na curva de inovação provavelmente vem para o outro momento agora do mundo, que é capturar mais 4, 5% da população para isso. Exatamente, exatamente. Então, assim, é um número bastante expressivo. E aí tem até uma coisa interessante, né? O Ray Dalio, que é um bilionário e fundador de um dos maiores fundos de investimento do mundo, ele tem lá a sua asset, que é a Bridgewaters, ele é uma super referência no mercado financeiro, ele mesmo falou,
evitem moedas estatais e diversifiquem em criptomoedas. Eu assisti uma entrevista no outro dia com a Hillary, colocando que a Hillary Clinton, né, a ex-candidata, colocando que a grande supremacia, o grande temor hoje do Império Americano são as novas moedas, né? Porque isso pode desabar o modelo que os Estados Unidos, ao longo de muitos anos, têm de Sim. a posição de comando no mundo, as criptomoedas podem derrubar por completo. Sim, exatamente. E os governos, eles ficam com receio, eles estão com medo, eles começam a se mexer, eles já estão olhando para isso, inclusive alguns governos aí estão falando de regulamentar a criptomoeda. Isso não existe, né? A cripto nasceu justamente com um propósito, com um objetivo contrário de regulamentação, então isso não existe. El Salvador já adotou como a segunda moeda, né? Primeiro é o dólar. El Salvador já adotou, exatamente. O Bitcoin lá já é uma realidade, você pode fazer pagamentos em Bitcoin, você pode ir lá pagar a tua cerveja em Bitcoin. Uau! E algumas organizações no Brasil também já estão nesse caminho, né, gente? Sim. Acreditamos que sim, esperamos que sim. Agora, é muito interessante você ver como a tecnologia do blockchain, né, ela já está sendo utilizada e às vezes a gente nem sabe. Por exemplo, o Pix, ele utiliza o blockchain. Por que o Pix cai na hora? Porque é justamente a mesma tecnologia utilizada em criptos. Isso acontece instantaneamente. E muitas pessoas não sabem. Bem, eu não sabia ter essa informação sua. Não tinha. Eu sei que tem uma adesão muito grande ao Pix, né? E as instituições financeiras agora estão querendo achar um jeito de cobrar pelo Pix, já que ela não tinha, a princípio, nenhuma ação de ser cobrada. Exatamente. Perfeito. E agora, mudando, eu acho que a gente explorou aqui o tema fundamental, que era você dar essa super aula sobre criptomoedas para mim e para todos que estão aqui nos vendo ou nos ouvindo no podcast. Fala, o que você tem lido, qual série tem te inspirado, o que você tem captado de conhecimento nos últimos meses? É legal. Olha, engraçado, você falou de série, eu lembrei de uma série que eu assisti, que inclusive é de criptomoedas, que chama Cryptopia. Queria deixar aí como dica para todo mundo ver. É bem interessante, abrange bastante do tema, de uma forma mais contraída, então acho que vale a pena. E, poxa, queria deixar aqui também recomendação de alguns sites, portal do Bitcoin, que é da UOL, super legal para a galera que quer se atualizar, né, entender as notícias que saem aí em primeira mão. E também um outro site que eu utilizo bastante, que eu leio bastante, é o CoinMarketCap. Nesse site tem tudo de todos os projetos, vocês conseguem entender qual o propósito, qual o objetivo de cada um, quem está por trás, quanto que ele tem de captação de mercado. Então é super completo, eu olho bastante, todos os dias você consegue ver cotação. Então, queria deixar essa dica aí para todos. E um livro ótimo, que eu queria deixar também aqui como uma dica, é o Padrão Bitcoin. Já sei o meu próximo livro aqui de leitura. Muito bom. Padrão Bitcoin excelente, viu? Principalmente para quem está começando. Muito, 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 muito bom. Tem algum ponto que eu, de repente, não te perguntei, que você acha que é legal mencionar para fechar o tema e fechar a tua participação? Cara, queria muito combinar aí um segundo podcast, já estou super feliz de ter feito esse, só que aí falando sobre os investimentos, Jorge começando a investir, e a gente falando aí dos principais projetos que estão acontecendo, e, enfim, podendo passar mais dicas aí para o pessoal. Muito bom, muito bom. Gabi, muito obrigado pela tua gentileza, pelo carinho que você teve comigo. A palavra é tua para a gente finalizar aqui a nossa entrevista. Obrigada a você, foi um super prazer participar. Espero estar aqui mais vezes e espero que tenha inspirado o pessoal a procurar entender mais sobre o assunto, porque, gente, isso é o futuro e quem não está olhando para isso está ficando para trás. É isso. Você falou rapidamente no teu Instagram. Deixa, eu vou botar aqui também
na descrição, mas coloca, enfatiza aí onde as pessoas te acham. Perfeito, boa. É @crypto com i.talks. Perfeito. Gabi, um beijo grandão, muito, muito, muito obrigado por você estar comigo. Obrigado pelo carinho. Obrigada a você, foi um super prazer. Beijão. Um beijo.